Vocês também mandam podcasts para os amigos de vocês? Eu sou a rainha dos podcasts, mas eu recebo também, tá? É uma via de mão dupla. E eu acabei de mandar um, inclusive, que me deu a ideia para gravar esse vídeo. E eu fiz um cafezinho, uma xícara diferente hoje, mas que eu adoro também. Essa é a minha xícara da minha caneca, né? Vocês falam xícara, caneca? Acho que é caneca, né? Xícaras pequenininhas. Enfim, essa é a minha caneca que eu geralmente tomo no café da manhã e eu escolhi ela agora de novo porque ela é grande, ela é maior que a outra. E eu queria um super cafezão hoje de tarde, na expectativa de dar uma acordada, uma melhorada, sabe, na disposição, porque hoje tá difícil a coisa. E aí eu fui responder uma amiga e eu comentei com ela o quanto hoje tá sendo um dia bem cansativo, mas que a gente precisa fazer o que precisa ser feito, né? Inclusive gravar. Eu tinha um planejamento, né, de vídeos para hoje e não saíam bem como eu esperava. Eu sei que não vão ser os melhores vídeos aqui do canal, mas eu fiz, né? Cumpri o meu compromisso. E estou gravando esse ainda, né? Que é para ser um bate-papo. Um bate-papo bem de amigas. Então pega teu cafezinho do lado daí, vamos conversar. Porque eu tenho várias coisas para falar. Pensem num dia que eu estou cansada. E é sobre isso que eu quero falar. Porque os vídeos que eu gravei antes, que provavelmente já foram pro ar, eles falam muito sobre fazer o que precisa ser feito, sobre manifestar a vida que a gente quer, sobre frutificar, sobre colocar sua voz no mundo e ativar a consciência e todas essas conversas que a gente tem por aqui, né, que ajudam a gente a crescer, a evoluir. E eu sinto que às vezes isso pode parecer um pouco romantizado. Mas não é essa a ideia. A ideia é realmente trazer para a consciência, né? Trabalhar o autoconhecimento, mas de uma maneira real, de uma maneira aterrada. E hoje é um dia típico para a gente conversar sobre isso, porque hoje é um dia que várias coisas aconteceram do lado daqui, tanto em questão de cansaço físico. Ontem a gente saiu da rotina, a gente foi num aniversário, a gente voltou mais tarde, o meu filho dormiu mais tarde, então ele teve um sono muito mais agitado, ele acordou muito à noite, então eu praticamente não dormi. E aí, 7 horas, ele estava aceso, de pé, bem faceiro, querendo brincar. Eu achei que ele ia até dormir mais tarde, né? Porque foi dormir mais tarde, eu achei que ele iria acordar, quer dizer, mais tarde e no fim, não, ele acordou no horário normal. Então, não consegui descansar e o corpo sente, o meu corpo, ele sente muito, né, esse cansaço físico, porque o meu sono, ele ainda não é regular. E hoje mesmo eu estava conversando com uma outra amiga, que não é a mesma do podcast, uma outra amiga que ela está iniciando a carreira dela como farmacêutica integrativa. E eu já estudei muito sobre a medicina integrativa e eu lembro que na época eu tinha outros hábitos de dormir bem, né? Tem muita base da neurociência, inclusive, sobre o sono, a importância do sono na nossa vida, no nosso humor, na nossa disposição, na nossa saúde, né, como um todo. Então, o sono, ele é assim, muito, de longe, assim, é muito mais importante do que as pessoas pensam. E ele influencia muito a nossa disposição, no nosso humor, na forma, até na forma como a gente enxerga as coisas, né? E o meu sono ainda não é regular. Então, quando a gente tem filho, isso é algo que a gente vive e não num lugar de reclamação, né? Não num lugar de, ai, meu Deus, eu deveria estar dormindo bem. Não, não é nesse sentido, porque a gente sabe que é uma fase, em que a gente precisa se doar, né? Mas a gente entende que nesse momento o sono ele não está sendo uma prioridade, a gente não está conseguindo ter um sono bom de qualidade, mas está tudo bem. A gente pode ir trabalhando as coisas que dá, né, ajustando as coisas que dá, e num momento em que seja favorável, a gente vai ajustando o sono também. Então, tem essa questão do sono, que já não vem de um tempo regulado, e aí mais uma noite mal dormida, no outro dia eu sinto bastante no meu corpo físico, e ainda aconteceram algumas coisas com minha família e tudo mais, coisas que me deixaram meio para baixo, assim, emocionalmente. E aí todas essas coisas acontecem, eu lembro que eu fui no banheiro, e eu fui no banheiro pra. Olha só, tô me abrindo com vocês, né? Eu fui no banheiro pra chorar. Porque eu não queria que meu marido visse que eu estava chorando. Então eu fui pro banheiro, e eu chorei. E quando eu tava assim, sentada no vaso, chorando, eu tive um pensamento de. Você não acha que seria tão fácil, né? E aí eu parei e refleti sobre isso. Porque é muito lindo. É muito lindo a gente falar sobre a gente ser guiadas
por Deus, a gente ter esse relacionamento com Ele e entender qual que é o nosso caminho, o que a gente precisa fazer, né? O que precisa ser feito, a gente ser direcionadas dentro do que Ele criou para nós, né? Para nossa vida. É muito lindo. Mas isso não significa que tudo seja um mar de rosas, não significa que a vida seja um mar de rosas. E existem muitos paradoxos, né? Porque quando a gente começa a estudar sobre frequência, sobre vibração, sobre todas essas coisas, no meu caso, eu tenho muitas bases, né? Eu tenho o estudo de neurociência, eu estudo psicologia moderna, eu estudo também saberes ancestrais e eu tenho como a minha base principal a Bíblia hoje, né? Que é o que eu uso para entender a vida, né? Os ensinamentos de Jesus. Jesus veio para nos mostrar o caminho, então eu acredito fielmente de que o caminho é Ele, né? Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Então todas as outras coisas elas vêm para nos auxiliar, né? A ciência, por exemplo, ela não compete com a espiritualidade, pelo contrário, ela explica muita coisa e hoje a gente não seria quem nós somos se não fosse ciência, né? Mas existem coisas que a ciência ainda não explica, também talvez nunca vai explicar. Da mesma forma que aquela música diz, né? Ninguém explica Deus. Acho que ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. E Deus é inexplicável, né? Então, eu sinto que existem várias formas, vários estudos, várias bases para a gente aprender muito sobre a vida, sobre como funciona o nosso corpo, como funciona a nossa mente. E muitas vezes a gente acaba, não digo que se confundindo, mas entrando num paradoxo de se eu atraio, que eu emano e eu preciso emanar uma frequência alta para atrair coisas da mesma frequência e às vezes a gente acaba indo muito para esse lado. Já aconteceu isso comigo, de eu ir muito para esse lado, muito da, do mental, sabe? Não digo da fantasia, mas de achar que tudo precisa ser fácil, que não precisa de esforço, não sei o quê. E muita gente prega isso, né? Que tu não precisa de esforço, não precisa se esforçar, tu não precisa trabalhar, que basta tu pensar, basta tu crer, basta tu ser para atrair. E é muito lindo, né? Quando a gente fala dessa forma, mas não é assim que acontece na vida real. As coisas elas podem ser fáceis, sim, as coisas elas podem acontecer rápido, inclusive, sim, porque o tempo é relativo, então a gente pode viver uma coisa em meses ou em anos, a gente pode colher frutos do que a gente plantou hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, depende muito de muitos fatores, né? Mas não significa que vai ser 100% rosas, que vai ser tudo lindo, tudo fantasioso, e que eu vou pensar e amanhã eu vou ter. Não é assim que funciona. E vão ter dias sim que a gente não vai estar tão bem. Vai ter dias sim que coisas externas vão acontecer, que coisas na nossa família vai acontecer. E a gente precisa lidar com isso. E principalmente quando você é empreendedora, você precisa seguir o baile do seu negócio. É raro uma pessoa que, hoje eu tô cansada, eu não dormi bem, eu vou tirar tarde para eu dormir e não vou ir trabalhar. Que chefe, né, que liberaria a pessoa porque ela não dormiu bem. Digo, falando na CLT, não existe, né? Então, a pessoa que ela empreende, ela também precisa se comprometer. É claro que existe uma flexibilidade maior, dependendo das coisas que precisam ser feitas. Então, tá tudo tranquilo aqui, hoje eu posso tirar um dia para ficar descansando, ótimo. Mas tem momentos em que não dá. Tem momentos em que você precisa fazer coisas que estão programadas ali para fazer. E nem sempre você vai estar super inspirada, nem sempre você vai estar com aquela energia toda. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não precisa querer que a sua vida seja algo de conto de fadas, que não existe. É uma montanha russa. A gente ainda tem dualidade aqui, a gente ainda tem coisas pra gente passar, pra gente processar. E muitas vezes é no meio do desconforto, muitas vezes é no meio da dor mesmo, que a gente vai encontrar as respostas. Muitas vezes é depois de um dia pesado que a gente vai deitar na cama, que a gente vai respirar, que a gente vai chorar, vai botar pra fora e vai entender por que tudo aquilo aconteceu. Ou que a gente vai entender que a gente ainda tem uma crença que tá pesando, que a gente precisa soltar, ou que, sei lá, que a gente tá guardando rancor de uma pessoa e através de uma discussão isso clareou na mente.
trabalho de autoconhecimento é assim. Tem dias bons, tem dias que a gente tá para baixo, tem dias que a gente tá cansada, tem dias que coisas acontecem e a gente não tem toda a disposição do mundo, mas isso não significa desistir, chutar o balde e, ai, dane-se o mundo, sabe? É questão de autorresponsabilidade mesmo, de entender que essa é a vida real e que no Instagram é tudo muito romantizado, mas que fora, no offline, as coisas acontecem. A gente precisa lidar com isso. E essa questão do Instagram, inclusive, eu disse que era um papo bem de amigas, né? Então vamos ser sinceras. Porque eu tô com a caneca aqui em cima, não sei. Deixa eu pôr aqui. Porque, inclusive, já terminei meu café. Essa questão do Instagram, eu já me afastei muito do Instagram. De ficar sem entrar, de ficar com um ranço mesmo, de sentir assim que ai, tá tudo muito forçado, as pessoas estão vivendo muito de aparências, é uma exposição surreal, inclusive a exposição de crianças, que eu acho péssimo, assim, dependendo da forma, sabe? E aí parece que tá todo mundo ali querendo chamar atenção. Parece não, todo mundo tá ali querendo chamar atenção. E os vídeos estão cada vez com mais estímulos, mais efeitos, isso e aquilo, e montagens, e tudo muito performático, sabe? Pra realmente chamar atenção ali. Se tu faz um vídeo simples e tu simplesmente ligar a câmera e falar alguma coisa, é muito provável que ninguém vai te assistir, porque não tem estímulo, não tem sons, efeitos sonoros que chamam atenção, sabe? E essa coisa de. Eu estava trabalhando com marketing, né, inclusive, e eu peguei ranço. Ah, eu sei que não é tão bonito falar assim, mas eu peguei ranço mesmo dessa coisa de. Ai, você precisa ser autoridade, você precisa passar autoridade, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa falar desse jeito, você precisa ter um posicionamento. Ai, gente, assim, ó, ranço de tudo isso, demais, eu não tenho noção. E eu gostava muito de marketing. Eu estudo marketing desde muitos anos. Quando eu queria começar a ter um negócio digital lá em 2018, eu comecei a estudar marketing. Quando era tudo campo, assim, eu adorava mesmo. Mas agora, não, nossa, não me conecto mais. E aí eu me afastei muito do Instagram. Porque eu senti isso, sabe? Que tá virando, na verdade já se tornou uma rede um pouco muito, né? É que eu tento tomar cuidado com as coisas que eu falo, porque nem sempre tem as interpretações, né? Às vezes não são, enfim. Mas o Instagram se tornou uma rede tóxica e assim eu tinha decidido que eu iria sair do Instagram. Até Deus me direcionar a criar a escola de maré. Ai, tô dando spoiler pra vocês. Mas e quando eu decidi criar a escola, eu pensei, será que dá para eu mostrar para o mundo a partir só do YouTube? Porque o YouTube é a minha paixão, né? Eu adoro estar aqui, eu adoro fazer vídeos por aqui. As pessoas que estão aqui, é tipo assim, é outro tipo de rede, né? Nem é considerado uma rede social, né? Uma plataforma. Então, eu prefiro muito mais o YouTube do que outras redes sociais. E aí eu entrei pro Substack, inclusive, que eu iniciei uma newsletter, que eu não tô tendo constância, inclusive, mas você pode se inscrever se você quiser, porque em 2026 eu pretendo ter uma constância de newsletters, mas nesse momento não tô dando conta ainda, as coisas ainda estão um pouco bagunçadas aqui, eu tô em processo de criação de infoproduto da escola em si, então, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Com um tempo limitado. E isso é outra coisa, né, importante da gente ter em mente, porque às vezes a gente se compara, né? Não existe esse negócio de, ai, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não. Pessoas têm realidades diferentes, têm vidas diferentes, têm histórias diferentes. Então, sim, todo mundo tem 24 horas no seu dia. Agora, as demandas são completamente diferentes. Uma pessoa sem filhos, por exemplo, tem uma vida completamente diferente de uma pessoa com filhos. E não significa melhor ou pior, são realidades diferentes. Então, se você é mãe, você não pode comparar a sua vida com uma pessoa que não é mãe, que vai lá, que acorda às 5 da manhã, vai treinar, volta e faz um trilhão de coisas, e você não consegue nem lavar a louça ainda. Entende? Então, já começa por aí.
O Instagram, ele traz muito dessa comparação e foi outro motivo pelo qual eu tinha abandonado o Instagram, né? Porque é inevitável, a gente entra e a gente vê tantas vidas perfeitas, a gente vê tanta gente fazendo às vezes o que a gente gostaria de fazer e não tá conseguindo, e daí a gente se cobra, a gente se coloca para baixo, a gente se compara. Então se tornou sim uma rede de muita comparação. E eu tinha decidido completamente, não quero mais o Instagram. E aí me veio essa questão de, tá, mas é uma rede muito potente ainda também e que dá para colocar a sua voz no mundo de uma forma boa, de uma forma benéfica. E eu confesso que eu tenho muita resistência, muita mesmo com o Instagram. Eu já até criei um perfil novo, eu decidi criar um perfil novo e não usar o meu pessoal, justamente porque tem muita gente ali no pessoal que é família, ou família do meu marido, ou conhecidos, as profs da escolinha do meu filho, né? Tem muita gente aleatória, digamos assim, ali, e que não é o público que eu quero falar, que não são as mulheres que eu quero me comunicar, que eu quero me conectar. Então, eu decidi criar um perfil novo. É um desafio? É um desafio. Num mundo em que o número de seguidores conta muito, definem o teu valor, definem o quão autoridade você é. Então, são os desafios que a gente vai encontrando no caminho, né? Então, eu estou usando o meu exemplo para te entender do lado daí. Você pode adaptar com base nas suas histórias, no que você vive hoje. Mas o que eu quis trazer é que é lindo a gente ter essa consciência de estar sendo guiados por Deus, de estar no caminho certo. Isso é incrível, uma sensação indescritível. Mas não significa que você vai sair voando bonitinho, entre nuvens, e estou vivendo o meu propósito. Porque não, você tem que caminhar e nesse caminho tem pedras que você vai precisar tirar do caminho, que você vai precisar pular por cima, que você vai precisar, sei lá, destruir, integrar. Vai ter muitas coisas para você fazer, tanto internas, em relação ao seu autoconhecimento, às suas travas, às suas crenças, à sua inteligência emocional, quanto também externas, coisas que às vezes você não tem controle, que você precisa simplesmente não lidar, simplesmente deixar passar, e coisas que você precisa sim tomar um posicionamento, tomar uma decisão, e isso talvez te custe um pouco de energia, né? Energia por si só. E aí vem a questão da energia, porque a gente gasta muita, muita energia com coisa que não nos agrega. E o Instagram é uma dessas, né? Porque eu não tô aqui querendo tornar o Instagram um vilão da história, não, não é isso. É no sentido mais de consciência mesmo, né? Do que se tornou a rede e de o que acontece quando a gente tá ali. Muitas vezes acontece que a gente passa o feed, o Instagram, vendo Reels, e a gente fica muito tempo ali. Eu já me perdi. É normal, isso é feito para isso, são muitos estímulos. É tudo criado, pensado para nos manter ali, para reter a nossa atenção. Então, às vezes eu penso, vou só ver uma coisinha aqui, às vezes eu entro e vejo tanta coisa ali que eu nem lembro o que eu fui fazer quando eu entrei. Ou depois que passou um tempo, eu paro e penso, nossa, não, mas eu entrei só para responder a fulana ali, e eu tô aqui vendo Reels. E isso é sério, isso rouba muito da nossa energia também. Então, principalmente quem tem um tempo mais limitado, que precisa das coisas mais ordenadas para conseguir dar conta do mínimo possível, a gente precisa tomar essa consciência, né, do que rouba a nossa energia. Não só o Instagram, mas de outras coisas, inclusive, que a gente faz em casa, né? Às vezes a gente tem, sei lá, tem uma coisa determinada para fazer. E daí, quando vê, a gente tá lá dobrando a roupa do cachorro, sabe? Que não é uma prioridade naquele momento. E isso é uma forma de autossabotagem também, é uma forma da gente estar drenando a nossa energia, de estar colocando nossa energia em outras coisas, não no que realmente é necessário. Eu acho que esse vídeo vai ficar melhor do que os vídeos que eu gravei antes. Porque os vídeos que eu gravei antes, eu parei, eu refleti, eu entendi o que eu queria falar, de que forma eu iria falar, fiz, né, um scriptzinho para eu trazer a mensagem da melhor forma. E esse aqui eu simplesmente sentei e vim conversar. E olha só, tá fluindo. Espero que vocês estejam gostando. E para finalizar, vou usar essa história toda, esses exemplos todos, para te lembrar o quanto você é humana. Humana. Você está aqui como uma humana, como uma mulher. E você tem suas limitações, você tem as suas ciclicidades também. É muito importante a gente respeitar isso. E são papos também para outros vídeos, porque eu pretendo falar muito sobre feminino por aqui. Mas a mulher que ela nega os seus ciclos, que ela nega a sua ciclicidade,
ela tá negando a si mesma. Isso pode trazer, sim, muitas consequências. Então, não adianta você colocar a sua falta de disposição, a sua oscilação de humor, as suas dores, enfim, tudo para baixo do tapete, querendo ter uma produtividade, que vai se tornar tóxica, que vai se tornar pesada para você. Nós mulheres temos os nossos ciclos, a gente é cíclica e a gente tem essa oscilação, a gente tem o nosso ápice de motivação, de inspiração, de disposição e a gente baixa também a nossa energia nos momentos de TPM, nos momentos de menstruação, em que a gente precisa ficar mais reclusa, mais introspectiva, em que a gente não tem toda a energia do mundo para fazer as coisas, mas não significa que a gente não vá fazer essas coisas, porque existe também a autorresponsabilidade. Mas uma coisa muito importante que a gente precisa ter nesses momentos é o respeito, é o autoacolhimento, é o autoamor, é entender que não vai ficar perfeito, que talvez tenha um pouco mais de desafio, de dificuldade, mas que tá tudo bem, que ao mesmo tempo que você vai fazer algo que realmente precisa ser feito, você também pode fazer com mais calma, com mais carinho, você pode fazer um chá para você pode, sabe, tornar esse momento menos autopunitivo. Meu Deus, hoje é o dia que eu tô trazendo umas palavras que eu não sei se realmente existem. Mas enfim, com menos autopunição, isso que eu quis dizer. E é isso, hoje eu vim te lembrar que numa geração onde é muito bonito romantizar a vida e viver de aparências e postar uma vida perfeita, na vida real não é bem assim que funciona. Eu não tô querendo dizer que você não pode romantizar a sua vida, porque muita gente fala, né, romantize a sua vida, faça dessa vida algo belo, algo bonito, agradeça, nanana. Isso realmente funciona, né? A gente precisa estar sempre agradecendo assim, pelas nossas bênçãos e se esforçando para ver as coisas por uma ótica mais bonita. Mas não significa que não tenha os desafios, que não tenha os dias de desânimo, que não tenha problemas para a gente resolver, que não tenha boletos para a gente pagar. Então, que inclusive também não é um problema, né? A gente pode agradecer, inclusive, pelos boletos, né? Porque é sinal de que a gente tem condições, que a gente tem uma vida acontecendo. Mas, enfim, eu misturo muitos assuntos, né? Eu misturo muita coisa, vou misturando aqui e ali. Mas acho que por hoje eu consegui passar algumas mensagens importantes e talvez se você estiver num dia não tão bom, ou se daqui uns dias você estiver vivendo um dia assim, lembre-se de que tá tudo bem. A vida não é um mar de rosas, não é tudo romantizado, não é tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Uhul, positividade. Se permita viver esses dias ruins, respira, bota pra Deus, bota pra fora o que tiver que pôr pra fora. E sabe, tá tudo bem a gente ter dias assim, não é o fim do mundo, não significa que, minha vida é uma droga e não sei o quê. Não, cuidado para não entrar numa energia de vitimismo, numa energia de reclamação. E simplesmente viver o que precisa ser vivido, sabe? É sustentar o processo, é a vida acontecendo. Nem sempre você vai estar 100% sorriso, tá tudo bem. Um dia após o outro. Então por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, curte aqui se você gostou, comenta aqui o que você achou, o que você repetiu, o que você sentiu aí no seu coração, manda pra alguém que você acha que possa gostar também, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos, e um beijo, e até o próximo vídeo.